Cristo. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite e nesta oportunidade conhecer os irmãos. Estou muito feliz pela oportunidade que o pastor presidente, o pastor Leônidas, toda a sua diretoria nos concedem aqui para que transmitamos a palavra de Deus aos irmãos. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho do senhor, pela gentileza. Quero saudar toda a diretoria, louvar a Deus também pela vida dos obreiros desta casa. Eu trago um abraço lá da nossa igreja, ali de Barueri, nosso pastor setorial, todos os obreiros também de Barueri, para os irmãos, em nome de Jesus. Feliz de estar aqui na companhia do meu amigo, pastor Zaqueu, que é um companheiro também. Louvar a Deus pela vida do meu filho, o Eduardo, Deus abençoe. E também o pastor, que é um amigão, o pastor Rael Firmo, que está conosco hoje aqui. Deus abençoe também, pastor Rael Firmo. Queridos irmãos, vamos... Eu quero corrigir o nome que eu fui informado que eu pronunciei errado. Eu falei esse nome de Zaqueu, foi? Não, foi Isaac. Não é Isaac, é Zaqueu. É o nosso querido pastor Zaqueu. Também, queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que Deus me deu a oportunidade de lançar agora no mês de março esses 3 livros aqui. É uma série que se chama Palavras sobre o Evangelho que traz esperança. E essa série tem 3 utilidades. A primeira utilidade, ela é boa para quem gosta de pregar. Tem um teólogo chamado Gilton Moraes, já descansou no Senhor. E o Gilton Moraes escreveu um livro muito interessante chamado Homilética, da pesquisa até o púlpito. E o Gilton Moraes diz que o pregador é um carente de ideias, porque às vezes a gente revira os 66 livros da Bíblia, os 1189 capítulos, os mais de 31.170 versículos, e não vem nada. Não é porque você não sabe, é porque às vezes você não tem uma ideia ali, e você precisa obter ideias. E como que se obtém ideias? O Gilton Moraes diz que é através da iluminação do Espírito Santo, quando o Espírito faz queimar no seu coração uma palavra, mas também é através de ouvir e ler boas mensagens. Então, quando você ouve e lê, você tem ideias. Então, esses livros podem te trazer ideias para pregar. Esses livros também são interessantes para quem gosta de fazer o devocional, seja pessoal ou seja familiar, porque no devocional, pessoal ou familiar, você precisa de uma mensagem para guiar o seu devocional, então esses livros servem para isso. E por fim, esses livros são interessantes para aqueles que gostam de evangelizar, porque às vezes você quer evangelizar uma pessoa entregando um bom material, então esses livros podem ajudar nesse sentido. Eu vou pedir licença aos irmãos para eu me virar e entregar aqui ao pastor Leônidas esses 3 exemplares aqui de presente. Com licença, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá então, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Bom conhecer aqui o pastor Magalhães, é isso? Deus abençoe. Conheço teu filho, o pastor Jimmy. E quando falei que ia estar aqui, ele falou: você vai conhecer a igreja do meu pai lá. E bom, Deus te abençoe, viu, pastor? Também muito bom ver aqui o pastor Luiz, Deus abençoe. O pastor Elton, também já vi por aí. Bom estar com os senhores. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9, 10 e 11. Dizem assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, a minha palavra aqui hoje tem como tema como Deus animou o apóstolo São Paulo.
E eu quero começar dizendo que no contexto desse texto de Atos 18, que é o momento da inauguração, da fundação, do nascedouro da igreja de Corinto, nesse contexto aqui, o apóstolo São Paulo estava desanimado, estava desalentado, estava desencantado. E o que mostra que Paulo estava desalentado não sou eu e nem o texto de Atos 18 de forma explícita, mas o que mostra que Paulo estava no contexto de Atos 18, no momento da fundação da igreja de Corinto, um tanto desanimado. O que mostra isso é a palavra do próprio apóstolo São Paulo, quando ele vai escrever na sua primeira epístola para os irmãos de Corinto, lá no capítulo 2, o versículo de número 3. E no capítulo 2, versículo 3, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai descrever, Paulo vai externalizar, Paulo vai publicizar a sua condição emocional, a sua condição espiritual, como estava o seu moral no momento em que ele estava fundando a igreja de Corinto. Paulo descreve a sua condição, o seu status, quando ele diz assim, 1 Coríntios 2 e 3, porque os irmãos sabem como eu estive convosco, e quando eu estive convosco, Paulo diz, eu estava em fraqueza, em temor e em grande tremor. Paulo vai usar 3 adjetivações para descrever-se. Paulo vai usar 3 adjetivações para definir-se. E a definição que ele dá de si mesmo é que ele está em fraqueza, em temor e em tremor. Nós podemos então chegar à conclusão de que no momento de fundar a igreja de Corinto, Paulo está desanimado, desalentado, desesperançado, desencorajado. E quais são os motivos do desencorajamento de Paulo? Quais são os motivos dos desalentos do apóstolo aos gentios? Ele mesmo vai expor em Atos capítulo 18, na lavra de Lucas, os motivos, as razões de por que ele está desanimado. Em primeiro lugar, Paulo está desanimado por causa do fracasso de Atenas. Os irmãos aqui são grandes biblicistas e sabem muito bem que em Atos 18:1, o texto começa dizendo que Paulo chegou em Corinto advindo de Atenas. E lá em Atenas, Paulo havia pregado no Areópago ateniense ou no anfiteatro ateniense, diante de uma plateia seleta, plateia de eruditos, plateia de sábios. Inclusive ali em Atos capítulo 17 vai dizer que quando ele esteve em Atenas, ele precisou se apresentar, pregar, anunciar, proclamar, falar, expor a palavra diante de sábios epicureus e sábios do estoicismo. Então Paulo vai naquele cenário de Atenas, naquele ambiente do Areópago, lá no anfiteatro, proferir a sua melhor pregação. Paulo utiliza ali todo o seu cabedal intelectual, toda a sua capacidade
teológica. Aliás, Paulo era muito versado em todo tipo de ciência. O helenismo não lhe escapava e o judaísmo era para ele conhecido. Então Paulo tinha facilidade, além dos saberes, com a própria língua, e ele então vai fazer uso disso e vai trazer um dos sermões mais impactantes com o tema o Deus desconhecido. Só que depois que Paulo prega, depois que Paulo traz ali a exposição de todo o seu conhecimento e de toda a sua erudição, Paulo faz o apelo, Paulo lança a rede, e ao revés do que ele esperava, ao contrário do que se imaginava, quando Paulo faz o apelo, Paulo tem uma ou duas pessoas apenas que recebem o evangelho. Paulo não consegue ganhar muita gente para Jesus. Paulo não consegue fundar uma igreja. Paulo não consegue estabelecer um ministério. Paulo não consegue discipular pessoas. Paulo não consegue escrever cartas. E aí, diante desta sua frustração, o apóstolo sai de Atenas e viaja para Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele carrega consigo essa decepção, essa frustração ministerial por uma obra que ele não conseguiu levar a bom termo, que ele não conseguiu levar a um bom sucesso lá em Atenas. Em segundo lugar, Paulo está também desalentado em Atos 18, por aquilo que está descrito em Atos 18, versículo 2. E o que está acontecendo em Atos 18, 2? Ali Lucas narra que havia um imperador nesse tempo, é mais ou menos o ano 49, 50 depois de Cristo, e o imperador nesse tempo se chama Cláudio, e o Cláudio, ele tinha um antissemitismo aflorado, ele era preconceituoso, ele era segregador, ele era discriminador, e por uma questão espontânea, de liberalidade e de forma deliberada, o Cláudio, ele odiou os judeus, ele não gostava dos judeus, e as indisposições de Cláudio com os judeus se tornou tão expressiva que ele tomou da folha, tomou do papel e ele fez um decreto, um édito, e esse decreto determinou a expulsão, determinou a diáspora compulsória dos judeus da cidade de Roma. Quando Paulo toma conhecimento que Cláudio, imperador, mandou que todos os judeus, pura e simplesmente, por serem judeus, saíssem de Roma e voltassem para as colônias, e aonde tinham colônias dos judeus espalhadas pelos domínios romanos e as províncias romanas daquele tempo, quando Paulo tomou ciência disso, Paulo se sentiu mal, porque não existe nada pior do que você ser discriminado, seja uma discriminação étnica, seja uma discriminação racial, seja uma discriminação por causa da sua compleição física, seja uma discriminação por causa da sua condição socioeconômica, não importa o motivo, quando você é discriminado, quando você é segregado, quando você é marginalizado, quando você é excluído, o seu coração se abate, a sua alma se agonia e se angustia. E é interessante que quando nós sabemos que os nossos patrícios não cabem em um determinado lugar, nós também passamos a conceber a ideia de que nós mesmos não cabemos mais nesse lugar. Eu tenho um grande amigo, pastor também,
lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E esse pastor é um homem que Deus o abençoou, e ele é muito rico, ele também, além de pastor, é empresário. E quando foi no ano de 1998, esse meu amigo foi para a França assistir os jogos da Copa. E ele foi junto com a família dele, mais alguns brasileiros. E num dos dias, quando ele está passeando lá pela Champs-Élysées, ali em Paris, perto da Torre Eiffel, ele entra numa galeria, num shopping, junto com mais ou menos uns 25 brasileiros. E quando ele entra, eles vão numa área que vendia joias. E quando ele vai lá naquele espaço que vendia joias, ele está vendo ali, daqui a pouco alguém grita dentro da loja: brasileiro! E quando gritam brasileiro, os seguranças da loja vêm para perto do meu amigo, junto com aqueles outros brasileiros que estão ali, presumindo, dando um indício de que poderiam furtar ou levar alguma coisa. O meu amigo ficou muito mal, porque ele disse: Henrique, você sabe como Deus me abençoou, eu podia comprar aquele prédio todo, mas só o fato de eu experimentar aquela segregação me desanimou e desanimou o grupo que nós estávamos, e nós abandonamos a loja e viemos embora. Quando eu escutei ele contar essa história, mais ou menos no ano de 2004, foi a primeira vez que eu escutei essa história, o meu coração se fechou para a França e para os franceses. Eu disse: olha, Senhor, não deixa eu ir lá não, porque eu não quero sofrer um preconceito pura e simplesmente por ser brasileiro. Quando você sabe que o seu povo não cabe num lugar, não é adequado a um lugar, o seu coração se torna um coração angustiado, um coração aflito. Então Paulo está aqui desanimado, porque o seu povo é um povo rejeitado, um povo excluído, um povo segregado de Roma. Em terceiro lugar, Paulo está aqui abatido também, porque ele mesmo, Paulo, foi expulso da sinagoga. Os irmãos sabem que ele vai pregar na sinagoga em Corinto, e quando ele começa a pregar na sinagoga em Corinto, uma parte dos irmãos, dos judeus de Corinto, da região de Corinto, uma parte recebe o evangelho, e esta parte que recebe o evangelho deixa a sinagoga. Então Paulo, diante dessa situação, ele é excomungado, Paulo é expelido. Isso está no versículo de número 6 de Atos 18. Paulo é colocado para fora, Paulo é marginalizado, Paulo é desigrejado, Paulo é expulso da igreja. E quando ele é expulso, ele vai sentir essa expulsão. Eu não sei se os nobres senhores aqui já tiveram a oportunidade de ser disciplinados, mas é uma das piores coisas que existem ser disciplinado. Eu já fui disciplinado, e é natural que a gente tenha que disciplinar, aquela disciplina que diz respeito a uma advertência verbal, aquela disciplina que é um pouco mais severa, que diz respeito a retirar de atividades, e aquela disciplina última, que é retirar da comunhão. Às vezes, por conta das necessidades e para o bom andamento da obra de Deus, esse padrão se estabelece, é necessário que se estabeleça. Mas o fato de ter que se estabelecer não significa que é fácil para quem convive, para quem vive. É muito difícil. Eu, por exemplo, era adolescente, tinha mais ou menos ali os meus 10, 11 anos de idade. Hoje estou com 42. E a rua da minha igreja era uma rua muito bem retinha. E eu, juntamente com os jovens da igreja, era época de final do ano, e a prefeitura de Jandira, lá na região oeste de São Paulo, a prefeitura de Jandira dava para as famílias menos favorecidas economicamente
Eu sou de uma família muito numerosa, 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. Então meu pai não tinha recurso para comprar presentes. E quando nós recebíamos no final do ano a oportunidade de irmos na prefeitura de Jandira buscar o presente. Qual era o presente? Eram umas bolas assim de leite que a gente podia ganhar na prefeitura. Vinha um sacão de bola e a gente saía para brincar. Mas aquela bola era uma bola muito frágil e ela estourava rápido. Mas as minhas irmãs, que eram muitas irmãs, ganhavam umas bonecas assim grandes, amarelas, que tinham um cabeção assim, e aquele cabeção era propício para jogar uma bola na rua. E aí o que a gente fazia? Nós nos reunimos e nós não vigiamos os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes da igreja. Nós arrumamos um time, marcamos de chegar 4h30, pegamos aquela cabeçona de boneca e trouxemos para a frente da igreja, e 4h, 4 e pouquinho, nós estávamos lá fazendo o rachão de domingo à tarde, na frente da igreja. O pastor chegou, e quando o pastor passou e olhou aquela situação, ele fez assim um gesto com a cabeça de reprovação total. Mas depois que arrefeceu um pouquinho os ânimos do futebol, com a cabeça de boneca, o pastor fez assim, dando um sinal para entrarmos. Entramos na igreja e alguns achavam que era para o pastor dar água, porque estávamos suados, correndo, então talvez pudesse nos dar água. Nada disso. O pastor nos sentou todos assim e foi disciplinando um a um. Eu fiquei 6 meses disciplinado porque joguei com aquela cabeça de boneca na frente da igreja. Agora a pior sentença não foi esta. A pior sentença foi porque o pastor entrou na cantina da igreja, pegou uma faquinha daquelas de pão que cortava pão para a escola dominical e na nossa frente rasgou a cabeça da boneca e jogou fora. Foi um trauma terrível. Por quê? Porque agora nós tínhamos que esperar outro Natal para ganhar outra bola, outro negócio. Foi uma luta tremenda. Mas é muito difícil, nós damos risada, mas ser disciplinado não é fácil. Uma pessoa, quando é disciplinada, quando é excluída, quando é excomungada, essa pessoa fica pequena, essa pessoa fica abatida, essa pessoa fica aflita. Lá em Barueri, eu fui pastoreado por um pastor que ele ensinou a igreja dizendo o seguinte: queridos irmãos, quando nós recebermos pessoas, vocês devem dar um amém retumbante para recepcionar a pessoa. Mas quando nós tratarmos casos complexos e disciplinarmos as pessoas, vocês devem proferir um amém baixo, quase que balbuciando. E quando vocês estiverem dizendo amém, confirmando aquilo que foi feito no que concerne a disciplina, você diga um amém meio que em oração, dizendo amém, Senhor, tem misericórdia. E ele nos ensinou. Então em Barueri nós somos acostumados assim. Quando vem alguém e diz, está chegando, a gente diz amém. Mas quando é uma pessoa que está sendo disciplinada, que está sendo tratada, o nosso amém, ele é na última frequência, ele é quase que uma lamúria, ele é quase que um choro, ele é um resmungo, ele é um pedido de misericórdia para aquele que está sendo disciplinado, seja tratado e seja restaurado pelo Senhor. O apóstolo Paulo não teve esse coro desse amém baixo. Quando ele foi excomungado, conforme Atos 18:6, da sinagoga de Corinto, Paulo foi expulso mesmo. Além disso, Paulo está desanimado nesse contexto por uma quarta razão, que está presente em Atos 18:12. E o que diz Atos 18:12? Que Paulo estava sendo levado às raias dos tribunais. Paulo estava sendo levado para os fóruns, Paulo estava sendo processado. O texto diz que Paulo estava sendo processado. É claro que Paulo foi para o tribunal lá em Roma,
É claro que Paulo foi para o tribunal em Cesareia, é claro que Paulo foi para o tribunal em Corinto, é claro que Paulo foi para o tribunal em outras cidades, como Filipos, por exemplo, mas aqui em Corinto, Paulo foi levado às raias dos tribunais. E Paulo, lá nos tribunais, ele não tinha uma bancada de advogados bem instruídos e preparados. Aliás, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que ninguém o assistia em suas defesas, que ele só tinha o Senhor por ele. Paulo não tinha um advogado dativo para substituir um outro advogado e vir dar uma palavra de defesa. Não, senhores, Paulo não tinha ninguém por ele, a não ser o Senhor. Eu não sei se os nobres irmãos já enfrentaram aqui um oficial de justiça batendo na sua porta da sua casa, logo de manhã, às 6 horas da manhã, para cumprir um mandado judicial. Quando você recebe a citação, quando você recebe a intimação, quando você recebe aquele convite para comparecer num processo, seja trabalhista, seja fiscal, seja administrativo, seja no âmbito penal, não importa. Quando acontece isso, a sua alma gela, o seu coração se aflige. Eu sou advogado, e como advogado eu lido com muita gente que vem a mim trazendo aquela folha que é a intimação, que é a citação, e você vê a pessoa desalentada, a pessoa desesperançada. Quando ela vê que ali está uma injustiça, essa angústia ganha dimensões ainda incalculáveis. Quando ela sabe que ela só fez o bem naquela situação, mas apesar disto, aquilo se voltou contra ela, a pessoa se sente muito aflita, amargurada e angustiada. Não é fácil acordar com o oficial de justiça na porta do seu apartamento, na porta da sua empresa. Não é fácil você ir lá na caixa de correio e quando abrir a caixa de correio tem uma AR lá, uma notificação com aviso de recebimento. Aquilo abala o seu coração, aquilo mexe com o seu psicológico, aquilo te angustia. E Paulo aqui em Atos 18:12, ele diz: me levam direto aos tribunais. E Paulo não tem uma bancada de advogados, ele não tem a defensoria pública, ele não tem um amigo que ele possa se socorrer desse amigo dentro do império, para fazer alguns caminhos para ele, para ir, para afastar, para dirimir, para elidir, para aplacar a força do império contra ele. Não, Paulo só tem Deus, ele não tem mais ninguém por ele. Mas é exatamente por isso que Paulo não está sozinho. Ele diz: eu não estou sozinho, se eu tenho Deus, eu não estou sozinho. Se eu tenho Deus, eu não estou sozinho. Lamacandori Machurabai. Paulo ainda está desanimado por causa dos problemas da igreja de Corinto. Os irmãos sabem muito bem, são grandes manejadores das escrituras. Os irmãos sabem muito bem, porque são grandes e hábeis mestres no ensino da palavra, na pedagogia cristã. Os irmãos têm a habilidade do ensino, eu sei disso. Estou falando aqui a homens preparados, e os irmãos sabem muito bem da teologia da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma teologia que Paulo vai tratar problemas diversos na igreja. Os irmãos sabem disso. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha talento, mas uma igreja problemática. Por exemplo, lá no capítulo 3, Paulo vai tratar a divisão, a sectarização. Paulo vai tratar um tipo de panelinha que havia na igreja, onde os grupos se formavam, alguns de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros exclusivistas ao extremo de Jesus Cristo. Quando chega lá no capítulo 5,
Paulo vai tratar um problema severo na igreja de Corinto, que é uma questão moral, que uma mulher que era casada estava mantendo relações íntimas com o seu enteado, com a anuência do próprio esposo, que era pai do garoto. E aí Paulo vai dizer: como vocês suportam isso? Como vocês têm paciência com isso? Como vocês não entenderam a obra regeneradora e transformadora e remidora que o Senhor fez no meio de vocês? Como vocês se comportam ainda com os costumes helênicos? Como vocês ainda estão ambientados a esse mundo, quando o Senhor vos chamou para ser uma nação santa, um povo escolhido? Como vocês ainda suportam isso? Quando chega no capítulo 6, Paulo vai ficar muito entristecido com um problema na igreja de Corinto, que era o problema relacionado aos irmãos que levavam outros irmãos às raias dos tribunais, que não conseguiam resolver as coisas internamente, que não conseguiam se utilizar do grupo de irmãos mais experientes para tratar os problemas, e um irmão entrava com ação contra o outro, e Paulo diz assim: por que vocês fazem isso, se socorrendo daqueles que são mundanos para julgar as causas de vocês? Paulo relembra a igreja dizendo: vocês vão julgar anjos. Será que, já que vocês vão julgar anjos no campo no campo do transcendente, do milagre, do fenômeno, será que vocês que vão julgar coisas aqui em cima não podem tratar destas coisas comezinhas que vocês têm aí na vida ordinária de vocês, na vida comum de vocês, na vida rotineira de vocês, na vida efêmera de vocês? Paulo diz: como vocês podem, já que vão julgar anjos, deixar pessoas de fora julgar as questões de vocês? No capítulo de número 7, Paulo trata sobre o casamento, os irmãos sabem disso. No capítulo de número 8, Paulo vai tratar a respeito da comida dedicada aos ídolos. No capítulo de número 11, Paulo vai tratar da festa ágape e da ceia, ou seja, os problemas da igreja de Corinto. Apesar da igreja estar no seu início, os problemas vão lhe perturbar, vão angustiá-lo, vão desanimá-lo. E por fim, mas não menos importante, Paulo está ainda desanimado, porque o apóstolo Paulo, ele começa a perceber uma oposição que se estabelece na igreja de Corinto contra o seu apostolado. Os irmãos aqui conhecem a teologia da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e na segunda carta de Paulo aos Coríntios, qual é o tema? A defesa do apostolado. Como é que Paulo vai tratar e vai escrever a segunda carta aos Coríntios? Ele vai dizer sobre a defesa da sua teologia, a defesa do seu exemplo moral e justo e probo e ético na fé. Ele vai defender até a questão financeira, ele vai ter que defender o seu salário, porque ele vai dizer assim: Cefas, os irmãos pagam para Cefas e para a esposa dele, eu teria direito de levar uma esposa, mas eu não tenho a esposa para levar, então eu sou mais barato, eu fiz de tudo para não ser pesado aos irmãos. Quer dizer, Paulo vai ter que fazer a defesa do seu ministério. Tem um teólogo inglês chamado Gilbert Keith Chesterton. O Chesterton, ele é maravilhoso, ele é de Londres, na Inglaterra, já descansou no Senhor. E o Chesterton dizia o seguinte, que o exercício ministerial já enfrenta muitas lutas, mas estas lutas, elas se acirram, elas ganham dimensões incalculáveis quando ainda nós não somos bem acolhidos pela igreja. Os irmãos não abrem o coração, os irmãos não abrem a mente, os irmãos não abrem os braços, os irmãos não recebem bem. Paulo aqui, ele vai ter que fazer uma defesa do seu apostolado. Quando você tem a liberdade de pregar, você prega com autoridade. Quando você ouve e vê nas pessoas que elas estão com vontade de te ouvir, você prega com liberdade. Mas quando você percebe a resistência nos olhares, a resistência no comportamento, a resistência na emissão de opiniões, é muito duro. Paulo está enfrentando essa luta aqui, uma rejeição do seu ministério, da sua chamada, da sua unção e da sua vocação. Paulo está desanimado. Mas e aí, queridos irmãos?
Diante desse quadro, qual é o comportamento de Deus? Qual é a postura dos céus? Quando Deus nos vê desanimados, quando Deus nos vê também causticados, quando Deus nos vê provados, qual é a postura de Deus? Como é que Deus olha para os obreiros? Como é que Deus olha para os heróis dele? Como é que Deus olha para os seus valentes? O que Deus faz para os seus, aleluias, guerreiros, para os militantes do seu exército? O que Deus faz? Será que Deus fica calado? Será que Deus fica em silêncio? Será que Deus dá de ombro? Será que Deus vira as costas? Eu quero dizer para os irmãos que não é isso que Deus faz. Quando Deus vê um guerreiro dele, quando Deus vê um soldado do seu exército, quando Deus vê um lavrador da sua terra, quando Deus vê um trabalhador da sua seara, aleluia, enfrentando as trincheiras, enfrentando os problemas, as contingências, os vales e os desertos mais áridos, Deus não fica silente, Ele não ignora, Ele não se olvida, Ele não vira as costas, pelo contrário, Deus se levanta, Deus se levanta, Deus se levanta, e Deus trabalha em favor daqueles que precisam ser encorajados para continuar servindo com alegria na sua obra. Deus me trouxe aqui para dizer: o Senhor vai encorajar você, o Senhor vai animar você, o Senhor vai liberar a sua palavra sobre o seu coração, a sua mente e a sua alma, e o Senhor vai te erguer, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai renovar promessas, e o Senhor vai dizer: eu ainda tenho coisas grandes a fazer na sua vida e através do seu ministério. Queridos irmãos, em regra, Jesus está assentado no trono. O Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque por estrado dos teus pés todos os teus adversários. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz: tendo Jesus sido assunto aos céus, entrou jubiloso diante da presença de Deus, e Deus colocou Jesus à direita dele, e ungiu com óleo da alegria, e lhe sujeitou todas as coisas, e disse: fica aqui, aqui é o seu lugar de honra. Quando a gente lê 1 de João, capítulo 2, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, tende junto a Deus um advogado, Jesus Cristo justo. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Quando nós olhamos para a Bíblia, geralmente Jesus está exaltado e sentado à direita de Deus. Queridos, mas tem uma hora que Jesus fica de pé. Em regra, ele está sentado. Em regra, ele está ali coroado, ele está ali glorificado. Mas tem um momento que Jesus fica de pé. Quando nós lemos o momento do apedrejamento de Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, o Estevão diz assim: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo Deus no seu lugar de sempre, e eu vejo à direita de Deus Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. E aí Estevão fala: e ele não está sentado não, ele não está sentado não, ele está de pé. Quanto mais o crente é apedrejado, apunhalado, perseguido, massacrado, entrincheirado, quanto mais ele é acossado, mais Jesus vai ficando de pé, aleluias, para olhar para o crente, para estender as suas mãos, para liberar a sua palavra e para mudar a situação. Jesus está de pé. Levante a sua mão, por gentileza. Jesus está de pé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está de pé. Ele está de pé para socorrer. O salmista no Salmo 18 diz assim, e ele não fala isso como uma alegoria não, ele fala isso como uma descrição de fato do que acontece. No Salmo 18 o salmista diz: quando o Senhor vê o aflito e o necessitado, o Senhor nosso Deus chama um querubim, monta nas asas do querubim e diz:
programa aí no endereço, programa aí o GPS. Nós vamos lá até o crente aflito, até o obreiro angustiado, e nós vamos reverter aquela situação. Eu não sei quais os motivos das suas angústias, eu não sei quão desalentado você está com o ministério, com a sua chamada, com as lutas que a chamada te propôs, mas eu quero dizer para você: Jesus está aqui, Jesus quer te animar. Esse ano de 2026, Jesus quer fazer muita coisa na sua vida. Jesus quer fortalecer você, para você olhar para esse ano com boas perspectivas, com boas expectativas, com boas prospecções. Jesus quer que você se anime, porque Ele quer fazer coisa grande. Agora, como é que Jesus vai animar Paulo? Em primeiro lugar, Jesus vai animar Paulo mandando para perto dele Priscila e Áquila. Se os irmãos derem uma olhada em Atos 18, os irmãos vão ver que o Cláudio expulsou os judeus lá de Roma, e 2 judeus da região do Ponto, da província do Ponto, lá na Ásia, passaram por Corinto, e esses 2 se chamavam, um Priscila e o outro Áquila, era um casal, e esse casal era um casal de judeus. Esse casal era um casal de crentes, de salvos em Cristo. Era um casal de fazedores de tendas. E era um casal de pessoas afáveis, amáveis, gentis e cordiais. Quando Deus colocou esse casal perto de Paulo, Paulo estava no curtume. Curtume é onde se trabalha com couro para confeccionar as tendas, principalmente o couro de cabra. Paulo está lá no curtume trabalhando, desalentado, desesperançado. Mas daqui a pouco ele vê 2 judeus, fazedores de tendas, que se chegam perto dele. Mas eles não são só judeus, eles também são cristãos, e eles começam a murmurar um louvor, e de repente Paulo identifica que estão louvando o mesmo Senhor. E Paulo diz: eu vejo que vocês são da fé, somos da fé, e o Senhor, sou da fé também. Eu vejo que vocês são patrícios, somos patrícios, somos judeus, e o Senhor, sou judeu também. Eu vejo que vocês são fazedores de tenda, somos fazedores de tenda, mas não somos só isso, somos companheiros que Deus colocou do seu lado. Nós vamos te ajudar, Paulo, nós vamos ombrear você, nós seremos arrimos para você, nós vamos te sustentar, nós vamos te suportar, nós vamos dar condições para que você faça a obra. Eu sei, queridos irmãos, que na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vê ao longo da nossa história muita gente que chega perto de nós só para nos sorver coisas, só para nos tirar, só para nos drenar coisas. Mas Deus está falando conosco aqui: eu vou colocar gente não para drenar, eu vou colocar gente para acrescentar, eu vou colocar gente para trazer, eu vou colocar gente para te apoiar. Deus vai levantar companheiros, Deus vai levantar companheiros, Deus vai levantar companheiros. Se você tem essa liberdade, fala isso com o seu irmão: Deus vai levantar companheiros, Deus vai levantar pessoas, Deus vai mandar gente que ore com você, gente que te ajude a pregar, gente que te ensine, gente que dê palavra de ânimo, pessoas que coloquem você para cima. Deus vai levantar pessoas para abençoar a tua vida. Você acredita nisso? Levante a sua mão, levante a sua face. Oh glória, oh glória. Eu gosto muito de livro. Tem um autor chamado Reinaldo Polito. Ele é especialista em oratória, e ele diz que o gesto vem na frente da palavra. Primeiro se faz o gesto, depois diz o que se quer dizer com o gesto. Queria tomar a liberdade, estou falando aqui com meus pares no ministério, de convidá-lo a fazer um gesto. Se você sentir essa liberdade, faz assim em nome de Jesus, ó. Assim, ó, faz assim, ó, em nome de Jesus, assim, ó. Faz assim, ó. Diga para o seu irmão assim: vai ter gente que vai colocar as mãos embaixo, para que você coloque o pé em cima e possa dar saltos na sua vida. Nós não nascemos sozinhos, nós não nos fazemos sozinhos,
Nós não alcançaremos o final sozinhos. Nós precisamos de gente que não nos drene, não nos sugue, mas gente que seja para nós como alavanca, como degrau, como trampolim, mas não para que nós abusemos, para que nós nos relacionemos de forma utilitarista, mas façam isso com amor, façam isso com misericórdia. Quando eu cheguei em Barueri em 2008, eu tinha somente a 4ª série do ensino fundamental, e eu, queridos irmãos, dessa família numerosa, já era casado, já tinha 2 filhos, e eu não tinha tido oportunidade de estudar. Mas quando eu cheguei lá em Barueri, Deus colocou pessoas do meu lado. Deus levantou lá um pastor chamado Mário Lúcio Breder, e o Mário Lúcio Breder começou a formar no meio dos obreiros aqueles que queriam fazer prova de eliminação de matéria e terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Ele preparava os alunos gratuitamente para fazer a prova do SISU e do Enseja. E ele montou a sala e me chamou e disse: você tem talento, Deus vai te abençoar. Aí eu disse: pastor Mário, mas eu não tenho condições, pastor, eu não fui para a escola. Ele disse: mas Deus vai te dar graça, rapaz, vem para cá, vem estudar comigo. Aí eu fui lá para a salinha da igreja que foi cedida, e todo sábado ele abria as provas anteriores e ele dava aula mostrando as questões e ensinando, e eu fui aprendendo, Fiz a prova do SISU, terminei o ensino fundamental. Fiz a prova do outro ano, terminei o ensino médio. Aí eu já era autodidata, já dava aula no seminário. Um dia eu estou dando aula no seminário, chega um pastor lá, pastor Heber Ribeiro de Souza, um grande amigo. Ele pega assim um prospecto, ele diz: Henrique, eu vou te abençoar. E pregador acha que quando as pessoas vão lhe abençoar, ou vão dar um terno, ou vão dar sapato. Pregador só acha que a vida resume-se nessas duas coisas. Aí ele disse: eu vou te abençoar. Eu falei: é mesmo? Ele falou: sim. Aí eu falei: tá bom. Aí ele pegou um prospecto da Unip, Universidade Paulista, colocou e disse assim: escolhe o curso que eu vou pagar. Aí eu falei: não, o senhor vai pagar o curso? Ele falou: vou dar um curso para você. Eu senti de Deus de pagar esse curso para você. Aí eu falei: vou escolher um curso longo e caro. Ele disse: vai lá. Fiz 5 anos de direito, graças a Deus ele pagou tudo. Quando eu terminei os 5 anos de direito, em julho de 2014, aí começaram os falatórios dizendo assim: você não tem as bases educacionais, você não ficou na escola muito tempo, Henrique, então você não tem condições de passar na OAB. Ah, irmãos, mas Deus sempre colocou do meu lado gente boa, gente que ora por mim. Aí a minha esposa falou: não, vai dar certo. Meus filhos também: vai dar certo, pai, vai lá. Aleluia. Quando eu terminei em 2014, em julho, quando deu outubro de 2014, eu estava com a minha carteira da OAB na mão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fiz a primeira pós, a segunda, a terceira, a quarta pós, e agora dia 17 de dezembro eu defendi o meu mestrado, concluí o meu mestrado para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai colocar gente para fazer assim para você, e dizer: põe o pé aqui, e vai alçar voos. Deus vai colocar gente do seu lado. Deus vai levantar companheiros. Deus vai levantar gente do seu lado. Deus vai levantar gente. Deus vai levantar pessoas para estarem com você. Glória. E eu termino. Glória. Como é que Deus animou Paulo? Primeiro mandando gente. Fala para o seu irmão: você me anima. Diga: você me anima. Pastor, estou conhecendo o senhor hoje, mas o senhor me anima, viu? Bom conhecer a sua história. Bom, viu? Bom, quando eu vejo o Zaqueu assim, ó, ele me anima. Quando eu vejo o Rael com 92 anos cantando, me anima. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A sua vida inspira pessoas, sua vida anima pessoas. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus vai mandar gente, Deus vai mandar gente. Deus vai mandar gente, Deus vai mandar gente, Deus vai mandar gente. Os corações estão nas mãos dele. Ele vai mandar gente, ele vai mandar gente. E eu termino dizendo o seguinte: como é que Deus animou Paulo? Em segundo e último lugar, Deus animou Paulo em último lugar, quando Deus, ele trouxe para perto de Paulo de volta Timóteo e Silas. Os irmãos conhecem bem Atos 18, e os irmãos sabem que no finalzinho de Atos 17, Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, e ele manda Silas e Timóteo para Macedônia. Eles vão para Neápolis,
eles vão para Tessalônica e eles vão para Filipos. E depois que eles terminam esta missão itinerante lá na Macedônia, eles voltam para perto de Paulo e eles chegam em Corinto. E quando Timóteo e Silas chegam em Corinto, a chegada deles representa um ânimo para o ministério de Paulo. E por que a chegada dos dois representou um ânimo? Porque os dois trouxeram dinheiro da Macedônia. Os dois trouxeram ofertas da Macedônia. Inclusive Paulo vai escrever a carta aos Filipenses e vai dizer: tudo que vocês mandaram chegou a mim. Eu tenho bastante para trabalhar no Evangelho com tranquilidade. Eu quero terminar a minha fala aqui com muito pé no chão aqui, olhando para você com a certeza de quem sabe do que está falando, sem emocionalismo. Deus vai entrar com providência na sua vida. Eu quero falar isso de novo com o pé no chão aqui. Deus vai mandar recursos. Isso aqui não é uma palavra para encher os corações, para mexer com as emoções, para trabalhar o ego, não. Aqui é alguém que tem certeza do que Deus é poderoso para fazer. Deus vai mandar recursos. Deus vai mandar recursos. O Pix vai cair. Da onde virá? Não sei. Deus tem seus agentes. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. No tempo nós temos 2 filhos. Temos a Mônica Caroline, que tem 22 anos hoje. Temos o Eduardo, que tem 20 anos. Mônica Caroline já estava com 2 anos, mais ou menos. Mônica, minha esposa, ficou grávida, que é minha esposa e minha filha têm o mesmo nome. Mônica, minha esposa, ficou grávida, foi para maternidade Montreal, lá em Osasco. Lá na maternidade aconteceu um fenômeno interessante. Ela entrou para ganhar o bebê e nós tínhamos feito 4 ultrassons. Todos os ultrassons davam que era menina. Eu passando uma luta financeira na época muito grande, os irmãos me ajudaram e de repente montamos um enxoval. Seria Sofia Daniele. Montamos aquele enxoval, a bolsa, levamos tudo rosa para a maternidade. Uma terça-feira, 8h25 da manhã, ela entrou na sala de parto. 11h25, 11h30, saiu uma obstetra, olhou para mim, uma criança envolta em panos, e disse assim: ô pai, dá uma olhada para a criança, e tirou o pano. Quando eu olhei, eu falei: bom, não estou vendo nada, porque eu estava achando que era uma pessoa, uma criança que tinha ali, estava portando alguma deficiência, não estou vendo nada. Aí a médica obstetra olhou e disse assim: ô pai, dá uma olhada no meio das pernas da criança, pai. Quando eu olhei, era um menino. Aí eu falei: mas é um menino? Ela falou: pois bem, eu sei que a sua esposa tinha me dito que eram 4 ultrassons, inclusive o morfológico, dizendo que era menina. Eu sei que o senhor está aí com tudo com o nome Sofia Daniele, mas pode pensar em outro nome. E outra coisa, eu não troquei seu filho não, viu? Ah, não, porque quando o seu filho estava ainda ligado ao cordão umbilical, eu mostrei ele para sua esposa. É o seu menino mesmo, agora o senhor se vire. Eu fiquei feliz demais, falei: nossa, que maravilha. Só que ao mesmo tempo fiquei preocupado, né? Porque tudo Sofia Daniele. Fui para a sala de espera. Lá na sala de espera eu fiquei angustiado. Entrei no banheiro e fiz uma oração a Deus. E quando eu estava orando, eu disse: Senhor, o Senhor mandou um menino, fez uma surpresa para nós, Senhor, mas eu não tenho nada aqui para colocar nesse menino. Está tudo bordado, Sofia Daniele, tudo é rosa aqui, Senhor. Como é que eu vou colocar um macacãozinho nesse menino rosa, Senhor? Não dá. Aí de repente o Espírito de Deus falou no meu coração, falou assim: vai lá, meu filho, desce a Antônia Agu, lá tem um Banco do Brasil, lá passa o seu cartão que eu vou entrar com providência agora.
Aí eu ouvi aquela voz e disse: mas Senhor, não tem nada no banco, não tem provisão, não tem nada. E aí Deus falou: vai lá, meu filho, vai lá, desce Antônio Agu, passa no Banco do Brasil, entra lá e pega o dinheiro lá. Aí eu entrei, desci Antônio Agu, entrei no banco. Aí os irmãos sabem dessa relutância, essa relutância que você está aí na mente. Será que acontece? Será que não acontece? Eu digo que acontece. Eu digo que quando Deus fala, e é verdade, é palavra de Deus, vem da onde tiver que vir. Aí eu passei o cartão, tinham R$1.600, isso há 20 anos. Eu não quis nem saber do que era, fui lá e saquei os R$1.600, coloquei no bolso, fui no calçadão da Antônio Agu, comprei lá algumas coisas, subi todo feliz. Cheguei, aquele dinheiro ajudou, que a gente pagou o carro para voltar para casa, não sei o que, deu tudo certo. 6 meses depois, a gente recebe em casa uma família de amigos da minha esposa, que hoje moram lá na Suíça. Essa menina tinha entrado num programa de voluntários na ONU, aí ela foi ajudada, virou advogada na ONU, Deus abençoou, ela foi embora para Genebra. E quando era a época do Orkut, os irmãos aqui não sabem o que é Orkut, mas o Orkut, ela viu que a minha esposa estava grávida, e ela resolveu mandar um presente para minha esposa, convertido o euro em real, deu R$1.600, eu não sabia, porque naquela época não tinha um WhatsApp, telefone assim para a gente conversar com tanta facilidade. 6 meses depois ela passa, o Eduardo já estava com 6 meses, ela disse: ô Mônica, há 6 meses atrás eu mandei um dinheiro para você, só que eu não sei se chegou, chegou não? Aí ela disse: chegou, e chegou na hora certa. Levante a sua mão, eu quero entregar essa palavra para você. Você é pai, não é? Você é arrimo de família. Tem um monte de gente lá na sua casa que depende de você. Aí às vezes você olha para as suas limitações e diz: eu não sou capaz de prover sozinho. Mas eu quero entregar uma palavra para os homens de Deus aqui esta noite. Deus não vai te deixar envergonhado. Deus vai cuidar de você. Deus vai mandar recurso. Deus vai mandar a provisão. Deus vai mandar a provisão. Obrigado, pastor.